Eu tive um insight semana passada, ou foi retrasada, sobre essa questão do ser antes do ter e sobre essa questão do autoconhecimento, que realmente não é para todo mundo, a depender do momento de vida em que a pessoa esteja vivendo. Assim como para mim, num determinado momento da minha vida, eu nunca ia ter tempo de parar para escutar sobre essa questão de autoconhecimento, de que primeiro eu tenho que ser para depois ter, de entender os meus porquês da vida, de entender o porquê que eu faço as coisas que eu faço, porque eu não tinha tempo para isso, sabe? Então me veio esse insight, eu posso colocar como exemplo minha própria vida, o que eu vivi e por que que naquele momento eu nunca pensei sobre isso. Quando eu tinha 16 anos, eu estudava, né? E eu precisei trabalhar com 16 anos, sabe? Não é necessariamente que eu precisei, porque eu morava na casa de meus pais colocavam comida na mesa, dava o básico pra gente, para uma família de classe média baixa, né? Quando você é pobre, né? Que você tem que ralar primeiro para construir o seu, para sair daquele mundinho ali. Então, primeiro você tem que fazer isso aqui, fazer dinheiro, né? Então, eu não tinha referência na minha casa de pais com faculdade, de pais que estudaram, né, para ter uma profissão, sabe? Não, era aquele negócio mesmo de ralar, de ter pelo menos o básico para construir, para ter uma casa. E naquele tempo, meu pai não tinha carro, nem pensar em ter carro, sabe? Era pelo menos o básico. Manter a comida de casa, o comer, o beber, né? Manter a família, o construir, ter sua casa própria. Então, em qual momento da vida eu, ou meu pai, ou minha mãe ia parar para pensar assim: deixa eu ter uma crise existencial, né? Pensar assim: o que é que eu vou ser da vida? Por que que eu estou aqui nesse mundo? Quem sou eu? Quem é Deus? Qual é meu propósito de vida? Qual é a minha função aqui nesse mundo? Será que eu faço isso mesmo porque eu gosto de fazer? Ou será que é outra coisa que eu preciso fazer da vida? Você não tem tempo para isso. Porque quando você é pobre, quando você não tem dinheiro, você precisa do básico, que é ter uma casa, sabe? Que é ter onde morar, que é ter comida na mesa, que é ter pelo menos um carro, um básico, né? Naquele tempo lá, naquele meu tempo, nem carro, meu pai não sabia dirigir, nunca soube. Veio tirar a habilitação aí outro dia, sabe? Então, como é que você vai parar para ter uma crise existencial? É muito difícil. Então, esse insight veio para mim no momento, então, quando eu vejo outras pessoas de repente correndo demais para ter pelo menos o seu básico, que é uma casa, um carro, né, para se fazer na vida em termos materiais, essa pessoa tá no momento dela e não vai querer escutar sobre autoconhecimento, sobre, peraí, deixa eu entender quem é que eu sou, quem sou eu aqui nesse mundo. Não vai, porque não tem tempo. Você precisa do básico primeiro, do basicão, do material mesmo, de fazer dinheiro, de correr atrás, sabe? Então não adianta culpar ou querer crucificar uma pessoa que de repente está pensando, está no momento de pensar só no material, só no dinheiro, só no correr atrás. Não tem como. Não tem como crucificar uma pessoa dessa, principalmente quando você não vem de uma classe média, de uma classe média alta, quando você não vem de pais que têm dinheiro, de uma família que tem condição de você ter pelo menos o mínimo, o básico, né?
de pais que te dá um carro, que paga a sua faculdade, que banca você, sabe? Né? Ou que você de repente faz uma faculdade, peraí, não é muito isso que eu quero da vida não, sabe? Deixa eu pensar aqui em outra coisa. É diferente, realmente é diferente. Então eu venho aqui desconstruir essa questão do primeiro tem que ser para depois ter, sabe? Não que eu pense ao contrário, né? Eu acho que realmente tem que ser para depois ter. Porém, a depender do momento em que você esteja vivendo de vida, você não vai pensar sobre isso. Hoje eu penso, hoje eu ainda me dou a oportunidade de pensar, porque eu acelerei demais minha vida, eu não tive tempo de pensar. E hoje eu penso, hoje eu estou em outro momento de vida. É diferente.